Seja bem-vindo. Esse é o FX Cast, no nosso primeiro episódio. Aqui você vai ouvir um pouco mais sobre investimentos, finanças pessoais, negócios, empreendedorismo e muito mais sobre esse mundo de mercado financeiro e dinheiro, né? É muito prazer ter você aqui. Já clica aí no gostei para ajudar a gente a crescer esse canal. O cara nem ouviu, já gostou, Diegão? Tem que ser, né? Se inscreve no nosso canal também. Tá legal? Bom, eu tô aqui. Eu sou o Diego Mendes, né? Sócio aqui da FX, assessor de investimentos. Tô aqui com o Marcelo Ferreira. Fala, Diegão. Prazerzaço. A gente, aleluia, conseguiu colocar isso aqui de pé, né? Isso aqui é uma ideia razoavelmente antiga nossa já enfim, tudo que a gente tem feito, a gente quis colocar aqui nessa plataforma justamente para atingir mais pessoas. Então a gente vai trocar muita ideia saudável com muita gente boa aqui, né? Tirando a gente, que não é tão bom assim, mas a gente vai trazer muita gente legal e assunto relevante aí. E vamos embora. Muito bom. E tô aqui também com o Gustavo Calazans. Fala, Gustavo. Fala, Diegão, bom dia. É isso aí, a ideia é trazer muito conteúdo, se aproximar bastante dos clientes. A gente sabe que tem muito cliente que gosta aí de receber informação via Telegram, via Twitter, via mensagem. Então, para a gente se aproximar, trazer gente de bastante qualidade, ter um papo bem informal, bem fácil, nada de linguagem difícil, essas coisas que taxa e etc, que fica bem complicado. Então, acho que a ideia é ter um papo bem descontraído, ficar bem próximo de todo mundo e, enfim, trazer conhecimento e informação de bastante qualidade. E diversão, né? E diversão. A gente vai se divertir muito aqui, dar risada. Sem dúvida. E vamos ver o que vai dar. Acho que esse é o ponto, né? A gente apertou o play aqui e vamos ver o que vai dar. A gente desenhou bastante coisa, pensou bastante coisa, mas na hora de fazer a gente sabe que não é tão fácil, então a gente vai ajustando, vai trabalhando e isso aí. Trazer uma coisa aí. Deem um crédito para nós, pessoal. Esse é o nosso primeiro podcast. Isso aí. Estamos um pouco nervosos aqui, mas vai dar tudo certo. Eu acho que é legal a gente falar também, assim, por que esse primeiro a gente decidiu fazer nós três, né? Os três sócios, assim. Eu acho que tem um quê, assim, de ser o primeiro e a gente querer mostrar a importância que a gente dá para isso aqui. Então, os três sócios presentes, eu acho que é super simbólico, assim. Claro que nem todo episódio os três vão poder estar presentes, às vezes um, às vezes dois, às vezes os três, mas a gente quis que esse tivesse a presença dos três, justamente para posicionar como sendo, olha, pô, a gente vai fazer isso aqui com tudo que a gente tiver, com o maior esforço que a gente puder, e a gente vai dar a maior importância para isso aqui, porque a nossa função ela é muito informativa, ela é muito educativa, né? Acho que vocês concordam um pouco com isso. O nosso dia a dia ele é de passar conhecimento, de trocar conhecimento, de receber informação, de dar informação. Então a gente está pretendendo fazer isso aqui com escala e a gente quis trazer os três sócios aqui para, olha, a gente vai dar tudo que a gente tiver nisso aqui, né? Acho que é um pouco essa a ideia. Maravilha. E aproveitando que você já puxou esse gancho de estarmos aqui os três sócios, eu queria começar o nosso episódio de hoje lançando a primeira bomba aqui para vocês, né? O que motivou vocês dois a entrarem para o mercado financeiro, tá? E por que empreender e não trabalhar para uma grande instituição financeira? Bacana. Eu fiz administração, eu sempre quis trabalhar no mercado financeiro. Consegui entrar ali no segundo ano da faculdade em um banco internacional. Fiz minha carreira aí no CLT durante 9 anos. Então, fiquei 6 anos em São Paulo, 3 anos em Londres. E quando eu voltei, eu pensei, putz, estou querendo empreender, querendo fazer alguma coisa nova. E aí eu fui conversar. Você já tinha essa vontade de empreender contigo? Foi crescendo. Eu no começo não tinha, meu negócio era CLT mesmo. E teve um momento que eu falei, não, vamos fazer a coisa do nosso jeito, vamos, enfim, realmente ser empreendedor. Então eu conheci esse modelo da XP e aí falei com o Marcelo, ele já era empreendedor, então eu era mercado financeiro, o Marcelo era empreendedor,
E aí eu gostava do mercado financeiro e não gostava de ser CLT, o Marcelo gostava de ser empreendedor e não estava mais tão apaixonado pela profissão de advogado. Então a gente foi conhecer esse modelo da XP, fomos conversar com o pessoal e aí foi muito interessante. Primeiro que a gente consegue empreender no mercado financeiro, que era uma coisa que, enfim, não era possível. Segundo, a gente conseguiu trazer para a nossa cidade aqui de Santos, principalmente quando eu entrei no mercado financeiro, era tudo em São Paulo ou Rio de Janeiro. Então a gente conseguiu trazer alguma coisa aqui para Santos e... Você acaba unindo o útil ao agradável, Exatamente. Né? Que é trabalhar próximo de casa, né? Exatamente. Não precisa pegar fretado, aquele lance de acordar cedo na madrugada, subir para São Paulo para voltar também. A gente ainda vai muito para São Paulo, né, Diego? A gente vai para São Paulo, vai para diversas outras cidades, mas ter a nossa matriz aqui em Santos foi importante. Até porque a gente é nascido e criado aqui, tinha muito cliente, muito amigo. Hoje são clientes. A vida caiçara é muito boa, né? A vida aqui é boa. É a Miami brasileira, né? Aqui é a Miami brasileira, com certeza. E a gente tinha muita gente que perguntava pra gente, como que eu posso fazer isso, como eu posso fazer aquilo. Então aí foi crescendo a vontade vamos ajudar essa turma, vamos, enfim, levar alguma coisa pra nossa cidade que seja realmente de qualidade. Então aí fomos lá conhecer a XP, enfim, estamos aí há 4 anos. Quer dizer que foi você que fisgou, então, o Marcelo para empreender no mercado financeiro, é isso? Eu joguei a isca para ir para o mercado financeiro e ele jogou a isca para empreender. Então foi E você sabe o que é legal, cara? Desculpa te cortar. A gente nunca trocou essa ideia, tá? A gente nunca... Cara, acho que cada um tem a sua percepção de como surgiu a vontade, etc. Até aí, a gente super se alinha. Mas eu nunca troquei essa ideia com o Gudo. Por que, cara, você foi lá falar comigo? Qual foi a tua ideia, etc. Mas eu vou lembrar de uma passagem que com certeza você não vai lembrar. Em 2015 eu fui te visitar em Londres, né? Passei 15 dias lá com você. E eu lembro da gente fazendo um passeio e a gente falando sobre trabalho, carreira, etc e tal. E você me falou exatamente isso, sem falar, obviamente, do modelo, que eu não sei nem se você já conhecia o modelo de assessoria em 2015. Mas você falou, cara, tem muita gente que vem conversar comigo sobre investimentos, sobre, o que eu faço. Existe um desconhecimento muito grande. E eu já pensei diversas vezes, você falou isso pra mim, em ter um negócio desse tipo. Cara, é muito louco, porque naquela época eu totalmente focado na advocacia, o Gu totalmente focado no banco, mas já com essa... Cara, é quase meio visionário, né? Eu vejo que isso acontece, eu tenho vontade de ajudar essas pessoas, enfim. E eu lembro dessa passagem pra caramba, cara. A gente tava foi um passeio de barco, inclusive. Sim. A gente tava gastando dinheiro que a gente não tinha, passeando de barco lá. E aí eu lembro de você falar essa tua vontade, até como sendo um segundo passo na carreira, assim, no mercado financeiro. O dia que eventualmente eu mudar, que eu sair do banco, eu provavelmente vou fazer alguma coisa nesse sentido. Então, legal. E da minha parte, cara, assim, o Gu me pegou num momento bem propício para fazer o que ele fez, para jogar essa isca aí. Enfim, me formei em direito, advoguei, gosto muito, inclusive. Quantos anos você trabalhou na área em do 2011 e esse papo que a gente teve foi no final de 2017. Então, até o final de 2017, basicamente, atuando na advocacia. E você já empreendia nesse mercado? Eu nunca fui CLT. Talvez até pelo meu crescimento, né? Meu pai sempre teve os seus próprios negócios, né? Principalmente padaria. Minha mãe advogou durante muitos anos, então eu cresci metade no caixa da padaria e metade no escritório da minha mãe, né? Então eu nunca vi esse mundo CLT. Eu sempre achei que o caminho era empreender, assim. O dinheiro na minha casa, em tese, sempre veio através do empreendedorismo. E aí eu, enfim, me formei, passei na prova do AB e abri minha portinha lá e fui trabalhar. E corria tudo muito bem até para um começo de carreira, tá? Eu não sou o cara que, nossa, era super difícil, não é isso. Mas eu acho que 2016 foi um ano de crise, assim, né? Aqui no Brasil, a gente teve, enfim, tudo o que aconteceu, o processo de impeachment, todo mundo meio complicado de dinheiro, etc. E isso começou a me acender alguma coisa do tipo, olha, será que eu vou conseguir manter os contratos que eu tenho? Será que eu vou conseguir continuar atendendo os clientes que eu atendo?
E dentro da advocacia, óbvio que esse não é o foco do podcast, mas existem algumas coisas que você não controla. E apesar de você fazer um ótimo trabalho, etc e tal, você tinha situações extremamente semelhantes com desfechos totalmente diferentes e isso começou a me incomodar um pouco. Tá? 2017 eu casei. Né? Eu casei em setembro de 2017. Inclusive um beijo para minha esposa, senão ela vai me complicar aqui depois. E aí eu voltei da lua de mel e assim, dia seguinte ou 2 dias depois, esse cara aqui, pô, vou ir na tua casa. E aí ele foi lá em casa e obviamente a XP, pô, eu já investia na XP, já conhecia a XP, etc e tal, mas não tinha ideia desse modelo de empreendedorismo dentro do mercado financeiro. E aí ele falou, cara, olha isso aqui. Pô, seja um parceiro. Eu não lembro exatamente da frase, mas eu lembro da página, assim, do site. Como se tornar um parceiro, etc. Falei, pô, não sabia que isso era possível. E aí ele me falou, cara, é possível. Eu já, inclusive, fiz um contato lá. O que você acha? Vamos trabalhar junto. Assim, para quem não sabe, o Gu é o meu amigo mais antigo, assim. Então, a gente é amigo desde os 7 anos de idade. Então, isso tornou as coisas, obviamente, muito mais simples. Brincaram de comandos em ação juntos. Comandos em ação, pô, jogamos bola, enfim, acho que... Mega Drive, da nossa né? época. Mega Drive eu nem tinha, eu tinha o Master System na época. E, enfim, isso tornou, obviamente, as coisas muito mais fáceis. Aí, cara, um dia fomos lá, subimos, batemos um papo lá com o pessoal da expansão da XP, entendemos... Mas peraí, rapidinho, Marcelo. Desculpa. Deixa eu entender só para nossa audiência também pegar esse momento de virada de chave para você. Uhum. Porque você, diferentemente do Gustavo, não veio do mercado financeiro. Legal. Né? Pulei uma etapa aí. Então, o Gustavo ele chega para você no momento que você estava com uma dor, você estava preocupado em saber se ia conseguir manter os teus contratos e outras preocupações que você tinha no teu segmento com o teu escritório. Perfeito. E ele te jogou a isca perfeita. Olha, tem aqui uma nova oportunidade. Mas aquilo que talvez ainda não tenha ficado muito claro, o que faz um cara que se formou em Direito... Tem até dentro de casa uma mãe que advogou e tudo mais. Então já tinha ali um destino caminho quase certo. Quase certo para atuar nesse mercado, virar essa chave completamente para o mercado financeiro. Você sabe que isso é super difícil. Por tudo isso que você falou, e você colocou muito bem, é muito difícil você conseguir explicar isso para as pessoas não entendem, né? Pô, como é que você estava ali super direcionado, etc. E fazendo bem o que eu fazia, assim, mais uma vez, não é um negócio tipo, putz, meu escritório quebrou e de jeito nenhum. E aí tem um ponto super importante, antes de eu falar o mas, né? Tem um ponto super importante. Você acha muito diferente o que a gente faz aqui, assessoria de investimentos, de uma assessoria jurídica? Sim. De verdade, eu faço exatamente a mesma coisa hoje, e isso me ajudou muito, do que eu fazia antigamente no meu escritório de advocacia. O que muda basicamente é o óculos que você está vestindo, é isso? Perfeito. O que muda basicamente é o nicho, né? O ramo de atuação. É como eu vou ajudar. Mas na prática, as pessoas que me procuravam no escritório de advocacia, elas tinham uma situação, ou elas tinham um problema, uma dor, ou elas... por vezes nem sabiam que tinham aquela dor e eu precisava demonstrar isso para elas, para que elas, enfim, me contratassem e me apresentassem o que eu precisava delas. E aqui na assessoria é basicamente a mesma coisa. As pessoas sentam aqui e eu preciso ouvi-las, eu preciso entender os problemas, eu preciso participar da dor dessas pessoas, né? Então, muitas vezes é um compartilhamento de dor mesmo para que a gente identifique a melhor solução. Então, não foi tão difícil para mim a virada de chave, porque eu acho que o princípio é o mesmo. O princípio é como é que eu protejo essa pessoa, como é que eu ajudo essa pessoa, como é que eu potencializo o negócio dessa pessoa, como é que eu potencializo o investimento dessa pessoa, como é que essa pessoa quer que eu ajude. Então, isso foi super fácil. E aí a tua pergunta é mais no sentido de o que efetivamente me fez mudar. Perfeito. Isso aqui brilhou o olho, assim. De verdade, assim, não tem outra explicação. Isso aqui brilhou o olho, assim. Nesse papo que eu simplifiquei, obviamente, que o Google mostrou uma tela e falou, olha isso aqui. Ele falou, cara, lembra de todas as pessoas que você é um cara que investe, que tem ali um conhecimento do mercado financeiro, mas lembra de todas as pessoas ali ao seu redor e pensa nas que ou não sabem o que estão fazendo, e aí, em tese, você precisa proteger elas delas mesmas, né? Que eu acho que é um pouco disso também.
Pense em todo mundo que está ao seu redor aí, cara. Pense em alguma pessoa que sabe efetivamente o que fazer com o dinheiro, com a renda que gera, como preservar capital, como, enfim, potencializar isso. Olha o tamanho disso aqui, cara. Olha o tamanho da quase missão, né, que você tem aqui. Então, assim, você sendo um cara que atende cliente, você sendo um cara que tem um bom relacionamento e consegue entrar ali na casa das pessoas, entre aspas, e adquirir uma confiança e tendo já um conhecimento de mercado financeiro e podendo passar isso para as pessoas num modelo autônomo, num modelo de empreendedorismo, que é a sua pegada, cara, vambora, vamos trabalhar. Deixa eu fazer um ponto importante aqui. Você está entrando numa esfera que a gente, inclusive, tem anotado aqui para falar sobre, mas essa esfera de entender que o brasileiro comum ele não recebe instrução financeira desde a base. Então, a gente tem naturalmente aí uma população bastante deficitária desse tipo de conhecimento. Sem dúvida. Certo? E o que eu queria entender, para a gente não fugir um pouco ainda, falando um pouco sobre a importância do negócio, né, que a gente tem aqui nas nossas mãos. Por que vocês escolheram o modelo de assessoria de investimentos e não nenhum outro? É porque esse é o modelo que dava maior facilidade para empreender? Ou, enfim, por que não uma consultoria? Por que não uma research? Enfim. E o que mais atraiu vocês para atuar nesse mercado de assessoria? Boa, eu acho que com a plataforma da XP isso se torna muito mais simples, muito mais fácil. Então, obviamente que com conhecimento, com estudo que a gente precisou fazer para virar assessor de investimento... Você quer só aproveitar para, já que você citou XP, falar para a nossa audiência aqui quem é a XP? Porque às vezes alguém não conhece, né? Maravilha. Fala um pouco sobre a XP para a gente. A XP é a plataforma que a gente utiliza aqui na FX, então é o nosso hub, né, digamos assim. Nosso hub é soluções. É uma corretora de valores, né? É uma corretora de valores, hoje é banco também, e ela que suporta todas as nossas plataformas, ela que dá todo o material que a gente precisa para a gente poder, enfim, dar essa assessoria. Numa consultoria você precisaria, enfim, partir para um caminho totalmente sozinho, e é um trabalho um pouco diferente. Então, acho que o trabalho de assessoria e de consultoria ele tem as suas diferenças. Para a gente, naquele momento, fazia mais sentido você usar uma marca, uma plataforma que já estava no mercado, que já era conhecida e que realmente dava muito suporte para os escritórios, onde você precisa fazer, enfim... Você consegue, o seu trabalho que você tem que fazer, você consegue fazer muito mais tranquilo. E tem um ponto aí, a gente era cliente, né? Então, assim, a gente já conhecia o outro lado, de estar satisfeito com o serviço da corretora, da plataforma, da quantidade de produtos. Na época falava-se muito do shopping financeiro, que é a XP, e de fato a gente tem todas as soluções financeiras possíveis dentro da plataforma. E isso tenho certeza que foi diferente, foi diferencial. E eu acho o modelo de assessoria fair. Ele é um modelo justo, cara. Fair é justo. Desculpa. Ele é justo, ele é independente e ele é transparente. Assim. Transparência, para mim, é o principal. Assim. Você troca com o cliente o tempo inteiro, você assessora o cliente, você não aperta o botão pelo cliente, entende isso? Você tem no seu cliente um parceiro, e a minha responsabilidade nessa relação é informar para que ele tome a melhor decisão. Então, esse modelo para mim ele é assim, eu tô contribuindo inclusive para que mais uma pessoa, e aqui no caso da ideia do podcast aqui para que muitas pessoas, mas no caso da assessoria 1-a-1, para que mais uma pessoa entenda mais sobre o que ela pode fazer com o dinheiro dela, para que ela não tenha problemas, para que a família dela não tenha problemas, para que ela otimize da melhor forma possível o dinheiro que ela tem e as finanças dela. Então, é um modelo que, assim, na minha concepção Para a gente falar, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre o papel do assessor
e o benefício que você ou quem é atendido por um assessor pode receber. Mas focando um pouco ainda na parte do negócio em si, né? Como que vocês enxergam um futuro do modelo da assessoria de investimentos no Brasil? Quer que eu comece? Assim, parece clichê falar, mas assim, de fato é um caminho sem volta, tá? É um caminho sem volta. As pessoas enxergaram há alguns anos e essa informação tem passado, essa informação tem se alastrado, que você é o dono do seu dinheiro efetivo. Efetivamente, você é o único responsável e o único dono e o único... como é que eu posso dizer? Você é livre, absolutamente livre para fazer o que você quiser com o seu dinheiro, e para que isso seja efetivo, você não pode ficar na mão de um oligopólio, né? Então, assim, as pessoas começaram a entender que expandir os horizontes e buscar quem de fato tivesse compromisso com as finanças dessa pessoa, as pessoas começaram a entender que esse é o caminho. Então, é um caminho sem volta. E olhando para o panorama do negócio, eu tenho muita convicção, e esse é outro clichê, mas que está muito no começo, assim. Está muito no começo. Pô, É só olhar para o número de brasileiros que hoje estão com seus CPFs ativos na Bolsa, né? São 5 milhões, um pouco mais que isso, né? Exatamente. Se a gente olhar para o número de brasileiros economicamente ativos, são mais ou menos 100 milhões, né? Para fazer uma conta aqui com números redondos, 5% da população brasileira. Exato. Então, olha o tamanho, olha esse gap, olha o tamanho do desconhecimento das pessoas, olha o tamanho da entrega que não é feita para essas pessoas, né? Então, eu tenho muita convicção de que está no começo, está muito no começo. A gente avançou muito, a XP tem mais de 20 anos, né? 21, quase 22 anos. E, pô, ano após ano isso vem se potencializando, isso vem tomando forma, tomando corpo. Quando a gente começou, ainda era difícil, né? Ali no comecinho de 2018, convencer as pessoas, porque, putz, o que é a XP? Da onde vem isso? Para onde vai estar meu dinheiro, né? Meu dinheiro vai estar na nuvem, o que é isso? Mas são barreiras que têm sido quebradas e eu realmente acho que está no começo. Acho que existe um ponto que as pessoas não enxergam, mas a gente enxerga muito como assessor, que é a contribuição que a gente dá, ainda que as pessoas não queiram sair de onde elas estão, tá? Então, pô, eu tenho o meu recurso no banco, etc e tal. E aí a gente vem com concorrência, com produto bom, com serviço próximo, com atenção, etc. E mesmo assim a pessoa não se convence. Passa um ano, o serviço do banco dela ela melhora, porque o banco começou a perder dinheiro, porque o mercado começou a se movimentar, então o serviço do banco melhorou. Então, isso já aconteceu com diversos clientes, né? Assim, tanto clientes PF quanto clientes PJ, então empresas que eram super mal atendidas no banco. Às vezes a gente traz uma solução que o diretor financeiro da empresa ou o CEO da empresa fala, cara, eu não tinha ideia de que isso existia. E aí, ao invés dele eventualmente fazer um negócio com a gente, ele liga lá pro gerente dele e fala, cara, por que você nunca me falou disso? E aí o cara vai atrás e aí consegue alguma coisa razoavelmente parecida. Então, eu acho que tem um quê de contribuição desse trabalho que a maioria das pessoas não enxerga. Então, voltando ali para o cerne, lá para o modelo, cara, esse modelo é fantástico. Eu acho que se a gente puxar pelo histórico da XP, né? A XP hoje tem o quê? 23 anos de... 22 anos de mercado, né? 2001 foi quando a empresa foi fundada. E desde o seu início, ela tem basicamente duas filosofias, né? Primeira, educação financeira. Então, o Guilherme Benchimol lá e os seus demais sócios, no início, já entenderam que para que eles pudessem oferecer melhores produtos de investimentos, eles precisavam antes educar o brasileiro, né? Identificando essa deficiência, né, de educação da base. E o segundo ponto, que eu acho super importante, é a democratização de acesso para melhores produtos de investimentos. A gente sabe que há não muito tempo atrás, você não tinha uma plataforma como essa, ou hoje em dia existem outras no mercado também, mas oferecendo investimentos a R$100, R$500 para você
alocar o seu capital do outro lado do mundo, né? Sim. Então, a concorrência, como você bem disse, faz com que as outras instituições subam a régua, né? Eles precisam se adaptar porque é uma questão de sobrevivência, né? E com certeza a gente tem muito para evoluir ainda nesse mercado. Cara, a FX não vai atender todos os clientes do mundo. Não. Mas se a gente conseguir movimentar para que todos os clientes do mundo sejam bem atendidos, ainda que eles não estejam na FX, cara, a gente cumpriu o papel. Então, acho que é um pouco essa a ideia. Com certeza. Perfeito. E puxando o gancho aqui, fazendo um jabá nosso, né, para você que ainda não sabe como escolher os seus investimentos, que quer planejar os seus investimentos para você tirar um melhor proveito deles no futuro e ter uma melhor saúde financeira no presente, entre em contato com a nossa assessoria. A gente vai deixar o link para você fazer esse contato aqui na descrição do vídeo. Aproveita, né? Dá de novo um like aí se você está gostando. Se inscreve no nosso canal também. E a gente tem aqui 4 modelos de atendimento personalizados, né? E eles vão... a gente vai encaixar eles da melhor forma, de acordo com os seus objetivos financeiros e patrimônio também. Bom, vocês querem acrescentar mais alguma coisa aqui? A gente pode avançar. Não, assim, eu acho que perfeito. Só enfatizando o jabá aí, a gente tem além dos 4 modelos, né, que enfim, a gente tem de assessoria, a gente tem, cara, um serviço muito completo, tá? Assim, a XP cresceu 20 anos aí, super focada aí no investimento pessoa física, mas de alguns anos para cá já a gente já consegue oferecer uma assessoria completa, tá? A gente fala muito do olhar 360 para o cliente e acho que isso é relevante ser colocado, porque as pessoas ainda imaginam que a XP seja apenas ali um hub de soluções financeiras para pessoa física ou apenas para investimento, pessoa física, e é muito mais que isso. Então a nossa ideia é ser o braço financeiro do cliente para tudo, né? Para tudo. E a gente tem consciência de que a gente consegue oferecer melhores produtos e serviços em todas as áreas aí. Maravilha. O próximo ponto que eu tenho anotado para a gente falar aqui está relacionado aos benefícios que uma pessoa atendida pela assessoria recebe, né? E eu quero aproveitar, inclusive, para contar um pouco da minha jornada, né? Até aqui. É isso que eu ia falar, cara. Antes de você entrar nos benefícios da assessoria, eu quero entender qual foi o bichinho que te picou também aí pra você entrar bater na porta lá um dia e falar, cara, quero empreender aqui com vocês e vambora. Eu quero entender de onde veio isso aí também. Bom, vou tentar fazer uma história curta aqui, de uma história longa, uma história curta, mas basicamente eu virei essa chave em 2016. Eu não venho também do segmento de finanças, né? Eu atuei durante muito tempo, 12 anos, mas basicamente no mercado de logística internacional. Estava fazendo uma super carreira numa multinacional. E, bom salário, né? PL, tudo mais que você pode imaginar. E basicamente eu virei noivo, né? Da minha rainha, um beijo, meu amor, Patrícia Maciel. Agora tá numa situação difícil, vai ter que mandar um beijo também, não tem o que fazer. Vai, Hugo, aproveita. Fê, beijo, obrigado. Obrigado pelo suporte aí nessas loucuras, loucuras e noites mal dormidas e etc. Isso. Para quem não sabe, o Gustavo tem uma filhinha pequena, né? E tá passando por todas as dificuldades que os pais têm, né? No primeiro, segundo ano de vida de um bebê. Mas eu me tornei noivo e quando você cria planos com uma segunda pessoa, você pensa em comprar um apartamento, fazer uma festa de casamento, etc. E tudo isso envolve dinheiro, né? Então, basicamente, a gente começou a levantar os recursos para que a gente pudesse promover, né, essa virada de chave nas nossas vidas. Sim. E isso reacendeu algo que eu já tinha em mim, que era o mercado financeiro, né? Então, desde o meu primeiro salário, quando eu ganhava R$350, acreditem, eu já tinha um certo interesse, né? Mas fazia tudo de forma, obviamente, errada, via notícias de jornal sobre uma determinada empresa, comprava e me dava mal, com toda certeza, né? Já perdi dinheiro assim. Mas
naquele momento, entre 2014 e 2015, eu comecei a estudar de verdade e mergulhei a fundo nisso. Então, eu comecei a ganhar dinheiro, fazendo as coisas de forma correta, né? E chegou um ponto que eu já estava operando, já estava tomando um risco super alto no mercado financeiro. Vocês conhecem muito bem, trabalhando com derivativos. Tomando o risco teu e da Paty, né? Obviamente, é um patrimônio nosso, né? Mas chega um momento onde você entende que sair do zero não é fácil, né? Para quem está começando, sair do zero não é fácil. E exige muito mais de você do que dos próprios investimentos. E requer um esforço, né? Uma disciplina financeira para você fazer aportes consecutivos cada vez maiores, enfim. E quando você olha para trás, você chega num determinado patamar ali de patrimônio, você fala, putz, não faz sentido nenhum eu alocar isso aqui tudo num lugar só, num apartamento, ou gastar com algo que não vai me trazer nenhum retorno, ou nenhum retorno para minha família. Então, eu, nessas reflexões e com os conhecimentos que eu já tinha, eu virei a chave, eu pedi as contas da onde eu estava e comecei a empreender sozinho, porque eu já estava, de fato, operando muito forte no mercado. E comecei essa jornada sozinho, eu nem fazia ideia de que existia o modelo de assessoria de investimentos. O que aconteceu foi que ninguém entendia, né? Como assim? Você sai de uma multinacional, um ótimo salário, um ótimo PL e vai trabalhar na tua mesa de computador no quarto. Não faz sentido, né? E eu percebia que essas pessoas, elas tinham um interesse por aprender aquilo que eu estava fazendo, mas eu tinha consciência de que aquilo não era para elas. Elas tinham que começar do zero, né? Fazer o arroz com feijão ali, montar uma reserva de emergência e tudo mais. Então, observando, né, o que essas pessoas queriam de mim, foi que eu entendi que eu poderia ajudar. Só que eu queria ajudar de uma forma profissional, podendo também receber com isso. E foi aí que eu acabei encontrando assessoria de investimentos. A XP, na época, estava fazendo uma campanha forte para crescer o número de assessores. E aí eu fui impactado por um anúncio. Foi assim que eu descobri, fui entender melhor como funcionava, fiz a minha prova e fiquei habilitado para atuar no mercado, né? Bom, e aí, naturalmente... Aqui, né? Todo mundo é certificado, viu, gente? Existe de fato uma prova. Mercado financeiro só funciona com certificação. A gente não resolveu empreender e ajudar as pessoas a investir e saiu pedindo o aval delas, não, viu, gente? E justamente chegando nesse ponto, que é o ponto que eu quero entrar com vocês aqui, o que me acendeu a vontade de empreender na assessoria de investimentos é justamente o propósito de ajudar individualmente cada pessoa a chegar nos patamares, nos objetivos financeiros que elas têm. A gente sabe que alguns objetivos são comuns, né? Independência financeira, troca de carro, mas cada indivíduo tem os seus próprios objetivos. Então, entender quais são esses objetivos e conseguir ajudar essa pessoa a chegar nesse objetivo que é só dela, eu só encontrei um meio de fazer isso através da assessoria de investimentos. Então, eu queria discutir com vocês um pouco aqui sobre os benefícios que um cliente, uma pessoa assessorada recebe. Maravilha. A XP ela e a FX, né, são para, enfim, todos os tipos de investidor. Então, todos os tipos de cliente. Se você pegar esses grandes bancos, os internacionais, é um nicho um pouco mais restrito para empresas ou clientes que têm, enfim, grandes fortunas. Já o modelo de banco tradicional, ele te oferece um gerente, porém ele não te oferece um assessor financeiro. Então, é um pouco diferente a figura do gerente para o assessor financeiro. O gerente ele é um cara mais generalista e o assessor é mais especialista. Com certeza. E assim, aqui a gente sabe que cada cliente importa. Então, e cada cliente que vem para a FX, ele não vem, enfim... Ele é realmente uma peça importante. É diferente do banco que o cliente simplesmente, vou para esse banco ou para aquele. É uma coisa mais fácil. Quando ele decide vir para a FX, para a XP, realmente ele tem que ter vontade de fazer isso, tem que ter realmente partido dele de fazer essa mudança. Então, a gente sabe que a gente tem que
realmente fazer sentido essa mudança, enfim, A gente tem que valorizar isso. essa mudança de banco para assessoria. E o papel do assessor, ele é muito diferente do papel do gerente. Então, o gerente, enfim, ele está ali para te oferecer produto, mas ele vai também, enfim, tentar te oferecer algum serviço bancário. A gente vai mais no serviço, menos no produto. A gente vai focado realmente, como você falou, nos objetivos. É uma coisa de longo prazo, então a gente quer que o cliente esteja aqui 5, 10, 15 anos. A gente sabe que muitos gerentes ficam ali 3, 4 meses, então você dentro de um ano você pode ter 4 pessoas olhando o teu dinheiro. Às vezes o cara ele sabe quanto você tem, mas ele nem te conhece, ou ele não sabe teu perfil, ou se ele souber teu perfil, ele não sabe teus objetivos. A gente sabe que perfil, a gente tem, enfim, 3 perfis, mas cada pessoa é diferente, então realmente você tem que conhecer o cliente, você tem que entender qual é o objetivo do cara, se o cara quer comprar, se a pessoa quer comprar um carro, se ela quer, enfim, comprar um imóvel, se ela não quer fazer nada e ela quer, enfim, mandar os filhos para o exterior. Então, esse modelo de assessoria é realmente você conhecer o cliente e conhecer ele em todas as esferas. Então, desde o patrimônio que ele tem até os objetivos, até o que ele faz. Se puder conhecer o negócio dele, se entender, enfim, o que é a família dele, quem contribui, quem não contribui, tem filho, não tem filho. Então, conhecer realmente o cliente no 360. Se eu puder resumir o que você falou, Gu, basicamente o gerente, quando ele te liga oferecendo um produto, prometendo que esse produto vai te ajudar a chegar num objetivo. O assessor, quando ele te liga perguntando qual é o seu objetivo e te oferece o melhor produto para que você chegue nesse objetivo. Exatamente. Isso. Muitas vezes o gerente... Só inverter a ordem. Exatamente. Muitas vezes o gerente vai ver ali um dinheiro na conta e falar, vamos aplicar nisso, naquilo, no outro. A ideia não é muito essa, né? Então, peraí. Você está com esse dinheiro na conta. Qual que é a tua ideia? Esse aqui poderia ser o melhor investimento para você, mas... Poderia ser o melhor investimento, mas não para você. Então, é realmente entender... de repente, vamos fazer um investimento para 2 anos, mas daqui a 1 ano o cara vai casar. Então... eu acho que o gerente ele é uma coisa mais, você tem aqui tanto dinheiro na tua conta, vamos fazer essa aplicação que está indo muito bem, mas às vezes não vai atender as necessidades daquele cliente. Então é isso que a gente tenta entender, tenta realmente estudar. E um ponto importante, a gente não está aqui amaldiçoando o gerente do banco, não é isso. Tem gerentes ótimos, né? Óbvio. Só explicando a diferença realmente de profissões. Exatamente. Eu acho que o gerente ele cumpre o seu papel, né? Ele é uma figura importante dentro da instituição bancária, né? Tem que existir. Aqui a gente está só clarificando para vocês a diferença de atuação de um e de outro. Apenas isso. Exatamente. Em vendas, né? Tem uma expressão que a gente usa. E eu acho que resume bem isso, né? Você não deve encontrar um cliente para o seu produto, você deve encontrar um produto para o seu cliente, né? Então o foco é o cliente, o foco qual é o horizonte dele, qual é o objetivo dele, o que ele quer, o que ele espera de mim e do investimento dele, obviamente. Então é muito mais adequar produtos e serviços à necessidade do cliente do que adequar o cliente ao produto, né? Do que adequar o cliente ao produto. Então isso eu acho que é super poderoso. E a gente fala muito disso internamente, porque tem muito de buscar satisfação o tempo inteiro, né? no nosso trabalho. E eu acho que esse talvez seja um dos grandes diferenciais. A gente precisa do cliente satisfeito. Você é empresário, eu sou empresário. Obviamente que eu quero que esse é o negócio da minha vida, eu quero que isso aqui dê certo, eu quero que isso aqui me remunere, eu quero que a minha família usufrua do que eu construí aqui, lógico. E para isso eu preciso do meu cliente satisfeito, porque se ele não tiver, amanhã ele vai embora e eu não tenho mais receita nenhuma com ele, eu não tenho mais receita do negócio dele ou da família dele, eu perdi um relacionamento que eu valorizava. Então a satisfação ela é o 1, 2 e o 3 assim, na linha de prioridade. E aí talvez essa seja uma diferença relevante ali pro banco, né? Eu não vou falar tanto do gerente porque fica muito claro, tá? Não é bater, não é olha, o gerente é ruim, não é isso. Mas não muda nada para ele, tá? Porque para mim muda, pro meu negócio muda, pra gente muda, pra empresa muda.
A ideia é que a gente... e eu vou usar uma expressão do Dayan. Né? A ideia é que a gente... Você se refere ao que muda é oferecer os produtos mais alinhados para aquele cliente. O que muda é que eu preciso, de fato, do meu cliente satisfeito. Okay. Porque se ele for embora, isso é muito ruim para o meu negócio. Para o banco, não. Assim, na verdade, não vai mudar muita coisa se o cliente for embora. Essa é a grande verdade. Então, isso é muito, muito relevante. Vou usar uma expressão do Dayan aqui, que eu acho muito legal, que é a gente transforma relações em relacionamentos. Saca? Então, assim, é diferente você ter uma relação com alguém, que pode ser algo pontual, etc., e você atende uma demanda especificamente, ou você tem um relacionamento. Isso soa mais duradouro, soa mais perene, né? Soa pro longo prazo. Então, sim, eu quero o cara aqui daqui a 5, daqui a 10, 15, 20, 30. Porque esse de fato é o negócio das nossas vidas e a gente precisa que o cliente esteja aqui. É o longo prazo total. Não sei qual que é a tua opinião sobre isso, mas esse eu acho que é um grande diferencial, assim. Bom, eu acho, para ficar mais claro, né, eu penso assim, cada pessoa tem possivelmente 3 grandes preocupações, aquelas que são principais na vida dela. Uhum. É a saúde própria, né, qualidade de saúde dela, o bem-estar da sua família, né, esposa, filhos ou marido, filhos, ciclo ali, né? Dentro do lar, saúde e segurança dessas pessoas. E a terceira preocupação dela é dinheiro, né? Salário, patrimônio, dívidas. Isso gira em torno do dia a dia de cada indivíduo e é uma preocupação constante. Você ter alguém para ser o teu braço direito nesse pilar que é importante na sua vida, eu acho que é super relevante. Então, se você olhar para um profissional da área médica, né, é comum que as famílias tenham pelo menos um médico de algum segmento ali, que é aquela pessoa de maior confiança. A hora que, né, ela precisa, ela liga para aquela pessoa, assim como ela indica, né, para os seus familiares. E o médico, ele faz algo muito parecido, eu gosto até de modelar isso, né, para o nosso atendimento aqui, com o que a gente se propõe a fazer. Então, quando você vai num médico, você chega lá para uma primeira consulta, ele vai te fazer uma série de perguntas, ele quer diagnosticar você. Uhum. Quais são seus problemas, suas dores, porque muitas vezes tem coisas que você mesmo não consegue identificar. Você está com uma dor aqui no peito, mas talvez a origem dessa dor não seja aqui no coração, seja em outro lugar, enfim. Sim. O médico é competente para conseguir identificar isso, ele vai fazer as perguntas certas para encontrar isso. Aquilo que ele não consegue achar por perguntas, ele te encaminha para fazer uma série de exames. Então, ele faz todo um diagnóstico, com isso ele te faz um tratamento, ele te propõe um tratamento. Esse tratamento ele não é uma coisa pontual, você não chega ali, ele te faz o receituário, vai lá, faz isso. Ele quer te acompanhar, ele quer que você faça, então exige de você um comprometimento de tomar aquela medicação, de fazer exercício físico com constância e o que mais ele te recomendar. Então, você tem que fazer a sua parte, porque senão não tem resultados. Mas ele também precisa que você retorne periodicamente para acompanhar você e saber da sua evolução e, naturalmente, fazer os ajustes daquele receituário que ele fez para você no primeiro momento. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente faz aqui. Então, o cliente ele chega, a gente faz uma série de perguntas, a gente entende qual é a situação financeira dele, a gente propõe ali uma carteira de investimentos e outros serviços que podem fazer sentido para aquele cliente e a gente vai acompanhando ele ao longo do tempo durante ad infinito, até onde ele precisar, né? E, naturalmente, se a gente fizer um bom trabalho, né, aquilo que a gente se propõe a fazer aqui, ele vai também indicar a gente para os parentes dele. É isso. Perfeito. Essa analogia com a medicina ela faz muito sentido, né? Você mencionou 3 pilares. Por que tratar um de forma diferente do outro, né? Se você tem ali alguém da sua confiança para tratar alguma coisa que é tão relevante para você, por que não ter para outro pilar, né? Acho que tá perfeito. Maravilha. Bom, e vamos falar um pouquinho, mudando um pouquinho o contexto aqui, mas nem tanto,
vamos falar um pouquinho sobre o podcast. O que a gente quer trazer para você que está seguindo a gente aqui, seja cliente ou não. Contem vocês qual é o nosso intuito aqui. Cara, quer tocar? Vai lá. Eu acho assim, ó. A gente demorou para fazer isso aqui. A podcast é uma realidade há muito tempo, tá? E tomou grande proporção, obviamente, com a pandemia e tudo que aconteceu depois desse período. E a gente tem essa ideia de fazer isso aqui há algum tempo, e aí pelo menos um ano, né? Fácil, desde que a gente veio aqui para esse escritório, talvez a gente tenha inclusive inconscientemente montado essa sala pensando nisso, né? Meio maluco. Ela casou perfeito para esse cenário aqui do podcast. E isso foi inconsciente, mas eu acho que existiu. A ideia é que a gente possa escalar isso que a gente faz em termos de educação e informação, tá? Assim, mais uma vez, a FX não vai atender todos os clientes do mundo. A gente, inclusive, prioriza atendimentos focados, individualizados, enfim, pormenorizados mesmo, assim, que a gente consiga ir no cliente, que a gente possa dedicar tempo ao cliente. Então, a gente não vai atender todas as pessoas do mundo. Então, qual é a forma da gente potencializar o informativo, potencializar o educacional, potencializar conhecimento? Cara, isso aqui é uma baita plataforma. Então, eu acho que ou escutar podcasts, assistir videocasts, né, no caso, é uma atividade que se popularizou. Que as pessoas... O brasileiro trocou a novela pelo podcast. Perfeito. E que bom, né? Assim, tem tanta coisa legal aí, tem tanto podcast legal. E, enfim, de finanças tem um monte, tem muita coisa boa. E aí o nosso foco aqui, a gente tem uma coisa que a gente fala internamente, que investir é tudo e tudo é investimento, né? Então, qual que é o nosso foco aqui? Falar de investimentos, não falando só de investimentos, na tecnicidade da coisa, assim. Porque, de fato, tudo é investimento. Então, a gente vai buscar trazer convidados, a gente vai buscar... e a gente já tem um monte de gente na lista, assim, que a gente já está falando e vamos gravar alguns nos próximos dias, inclusive, que sejam relevantes, que agreguem na vida das pessoas, que possam contribuir no lado empreendedor, no lado educacional, no lado de investimentos. Vai ter muito especialista de investimento aqui também. E alastrar a informação. Acho que é isso. Quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar e impactar de alguma forma, acho que o objetivo vai estar atingido. A gente vai dedicar uma boa parte do nosso tempo, a gente vai dedicar uma boa parte do nosso esforço para fazer com que isso aqui chegue para muita gente. Acho que é isso. Eu acho que quando a pessoa vem ouvir um podcast, né, ela não necessariamente quer ficar ouvindo taxa ou como é que, enfim, tá o cenário de bolsa, etc. É realmente, enfim, trazer essas pessoas que muitas vezes não são da área financeira para ouvir alguma coisa diferente, para... Putz, acho que isso pode fazer sentido para mim, acho que de repente está na hora de começar. Muita gente que, óbvio, né, os nossos clientes... isso aqui é para os nossos clientes também, mas tem muita gente que ainda não começou, né? Então, de repente a pessoa ouve de uma forma mais leve, mais tranquila e fala, pô, por que não ir lá conhecer ou por que não começar, né? Talvez é o pontapé inicial aí de repente se interessar um pouco pelo mercado financeiro, mas também se interessar pelos seus objetivos e, opa, peraí, será que eu estou fazendo da forma certa? Cara, esse ponto é muito bom, né? A gente ouve muita coisa de finanças que soa não tão didática, né? Não tão, assim, para todo mundo. E tem que ser para todo mundo. Eu ouvi esses dias num podcast, inclusive, informar é diferente de comunicar. Assim, comunicar, quando você comunica, quando você fala você precisa que a mensagem seja de fato entendida, né? Então, a ideia aqui é desmistificar, simplificar. Então, você vai trazer um cara super especialista em determinado segmento do mercado financeiro para que ele passe a informação da forma mais clara possível, para que ele converse com todo mundo. E eu acho que essa vai ser a ideia aqui também, né? O que você falou é perfeito, a didática total. Assim. A mesma coisa que se eu for assistir um podcast, por exemplo, de advocacia, de direito, e as pessoas começarem a falar de leis e etc., para mim eu vou desinteressar em 5 minutos. Da então, forma com que aquilo for passado, você desinteressa. Exatamente. Então, tentar fazer aqui um papo, obviamente, focado em finanças e investimentos, mas de uma forma
mais didática, enfim, mais interessante, mais chamativa. Isso aí. Legal. E trazer um monte de gente de... É isso, né? Tudo é investimento. Então, trazer gente de vários segmentos e várias áreas mesmo para conversar aqui um pouco com esse nosso mundo enfim, agregar na vida das pessoas. Acho que é isso. Legal. Acho que a ideia aqui é diversificar em conteúdo, né? Como trazendo uma boa prática dos investimentos, que é a diversificação, né? É diversificar o conteúdo, falar de investimentos, finanças, negócios, empreendedorismo, sei lá, educação dos filhos, né? Sim. Tudo que pode envolver dinheiro, né? E te ajudar a alcançar os seus objetivos. Sim. Eu acho que existem hoje, né, no atual cenário do digital, existem grandes influenciadores financeiros, né? E a gente, obviamente, entende que todos fazem um excelente papel, um ótimo trabalho para ajudar você a investir melhor. E a gente não quer tomar espaço de ninguém, a gente quer acrescentar. E a gente sabe que não é essa a realidade, assim. É acrescentar. Até porque tem gente... poxa, minha esposa, por exemplo, ela não é... a gente tem aí o maior influencer do Brasil hoje, talvez vocês saibam quem é. Ele tem hoje, ontem, se não me engano, ele bateu um número maior de inscritos no canal dele do que existem de CPFs ativos na bolsa. Ai, que doideira. Então, pô, cara super influente no mercado, mas tem gente que, como a minha esposa, que não gosta de ouvir ele, porque não conectou. Simplesmente assim. Então, para essas pessoas, né, e para outras que queiram também acompanhar a gente num um conteúdo diferente, né, trazido de forma diferente e diversificada, seja bem-vindo. Assiste a gente aqui, seja muito bem-vindo. É isso aí. E agora sim, se realmente está fazendo sentido, deixa o joinha lá. É isso aí. É isso aí. Assim, vai ser muito legal. Vai ser uma jornada super divertida. A gente vai se esforçar para isso. Isso. E a gente precisa da sua ajuda compartilhando esse conteúdo, dando like aí, comentando. Dá feedback pra gente. Exatamente. Comenta aí o que você achou desse primeiro episódio. Deixa também as suas sugestões, críticas. O que você gostaria de ouvir por aqui? Só não haters, né? Haters a gente... Não, hater não, gente. A gente bloqueia. Vamos perder tempo com coisa importante, né? Ficar se odiando aí não faz sentido. Maravilha. Recados finais. Vocês querem fazer alguma pontuação aí? Recomendar um livro? Falar qual que você vai dar onda esse final de semana para surfar, não? Cara, recomendar livro até posso pensar, até posso recomendar. Onda, cara, de verdade, nunca... Eu acho que se eu conseguir ficar em pé numa prancha algum dia na minha vida, eu não lembro, tá? Então, assim, não sei se vai dar onda e, infelizmente, a minha onda vai ser curtir meu filho aí no final de semana. Mas, cara, vamos, assim... Um livro que conversa muito, tá? Com o que a gente faz por aqui. E é o que a gente tenta atingir. Posso propor diferente? Pode. Qual foi o primeiro livro sobre finanças que você leu na sua vida? Cara, primeiro livro sobre finanças. Já sei. Gustavo Cerbasi, Investimentos Inteligentes. Foi o primeiro que eu li sobre finanças, assim. Enfim, super divisor de águas, assim. Acho que ele foi o cara pioneiro, provavelmente, em espalhar a informação de forma simples por aí, tá? Então... Recomendo pra caramba. Principalmente para aquela pessoa que quer ter o primeiro contato ali com investimentos. Recomendo pra caramba. E depois eu ainda li o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Esse é muito legal muito também. Bom. Cara, esse é muito legal para quem, por exemplo, tá naquela tua fase inicial de... você noivou ou você tá querendo construir uma família ali. Cara, sentem ali e invistam um tempo. Investir é tudo, né? Invistam um tempo na leitura desse livro, que é muito legal. E vai ajudar vocês a fazerem muitas coisas legais juntos. Mas falar sobre um livro especificamente... Cara, comece pelo porquê... Simon Sinek, que eu nunca sei se é Sinek ou se é Sinek, o sobrenome dele, a pronúncia do sobrenome dele. Ele teve agora, inclusive, no evento que você foi, né? No B2B Experience, o evento da XP para as lideranças aí, foi super legal. Mais focado em empreendedorismo, talvez? Não é finanças? Não, ele não é focado em finanças, mas é um livro que se aplica para tudo na vida.
e fala especificamente do quão relevante é o porquê de tudo que você faz e a importância de você comunicar o seu porquê e não o que você faz ou Por que como você investir? faz. Assim... Fica uma pergunta aí. Por que investir? A pergunta talvez seja por que não investir, né? Enfim, tem os dois lados aí. Sim. Mas fala muito de o que, como e por quê. A grande maioria das empresas e das pessoas que buscam se posicionar de alguma forma explicam muito o que elas fazem ou como elas fazem, quando o que conecta, na verdade, o que fideliza é o porquê delas fazerem o que elas fazem. E se elas passam a entender e a conseguir comunicar isso, elas conseguem gerar senso de comunidade, de pertencimento, e isso fideliza. Então, grandes empresas do mundo são citadas como exemplo ali, a própria Apple, enfim. Elas comunicam muito bem os porquês dela. Então, assim, leia, encontre o seu porquê e saiba se conectar com as pessoas através de dizer o seu porquê. Acho que isso é enfim, genial. Boa. Gustavo, primeiro livro de finanças que você leu? Olha, eu na sua acho vida? que foi O Investidor Inteligente. É um livro, enfim, bem didático. Quase uma bíblia esse livro. Esse é bom. Que o cara tá no mercado financeiro desde os 3 anos de idade também. Aí Tava na Esse pegada, hein? na faculdade. Tava interessado. Eu comecei mais fácil, né? No digamos banco assim. já te jogavam esse já para você começar. Então esse foi muito Mas divisor você de leu mesmo, águas. porque eu confesso pra você que a primeira vez que eu peguei o livro, eu parei um pouco, Não, eu não li de primeira, dei né? Eu um não li de break primeira. ali de alguns meses pra voltar a ler. Não, é isso. Hoje, obviamente, eu já li, mas eu não li de primeira. Eu fui, enfim, enrolei um pouco, desinteressei. Ainda um livro que era o mais primeiro. denso, né? Exatamente. Aquela juventude, né? Você ainda não sabe o tamanho do benefício que você vai encontrar quando você estiver no meio e terminar de ler aquilo, né? Mas esse realmente que o Marcelo falou do Comece Porque é muito interessante. A palestra desse cara do Simon foi muito legal, assim, o cara foi muito aplaudido. Realmente é uma aula aí de empreendedorismo e... Só pra quem não tá sabendo, o Gustavo esteve recentemente, há 2 dias atrás, né? Isso. Numa palestra do Simon Sinek. Exatamente. Okay. E realmente é um cara muito didático, né? Enfim, ele não fala só com o pessoal do mercado financeiro, então realmente é de empreendedorismo, mas para todas as áreas. Então, para a gente é legal que a gente ouve um pouco, enfim, do empreendedorismo focado em outras coisas também que realmente funciona, porque ele, enfim, ele é o cara aí para muitas áreas, então você vê que o que ele fala para você ali não é focado em finanças, mas você consegue colocar no teu negócio. Então, assim, faz muito sentido esse livro, vale a pena. Quem não leu aí, vale a pena. Show de bola. Bom, e o primeiro livro que eu li de finanças na minha vida foi Pai Rico, Pai Pobre. Cara, legal. Robert também, Kiyosaki, sim. Autor de vários livros também. É um cara, traz um conceito bem interessante sobre finanças. E muito legal o conceito do cash flow, né? Da roda dos ratos, né? Que ele traz. Ele tem, não sei hoje se está disponível ainda, mas tinha a versão do joguinho, né? Do cash flow, online, e o brinquedo mesmo que você compra na loja, né? Sim. Não sei se vende aqui no Brasil, mas eu joguei online, enfim. Mas é bem interessante conhecer o conceito que ele traz sobre a roda dos ratos, né? Que você passa a sua vida muito tempo correndo atrás ali, rodando sem sair do lugar, e alguma coisa precisa ser feita para que você vá para um próximo nível. O que será que é? Sim. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Não, esse é Bíblia também. Bom, pessoal, chegamos ao fim, então, desse nosso primeiro episódio. Conseguimos. Parabéns aí, sobrevivemos. Conseguimos fazer. Foi difícil, todo mundo travar a agenda junto e vamos fazer, etc. E conseguimos nos estruturar. E é só o primeiro, gente. Vamos lá, vamos deixa as avaliações aí pra gente ir melhorando e, enfim, a gente vai estruturando melhor. Isso aqui foi um primeiro contato aí de todo mundo, né? Isso aí. E vamos melhorar para os próximos, com E certeza. se tiver sugestões de convidados aí, pode colocar aí embaixo também, que a gente vai atrás. A gente tem um bom acesso ao mercado financeiro, a gente consegue trazer algumas pessoas legais aí. Bom, pessoal, novamente, deixa o seu like. Desculpa ser chato com isso, mas é o primeiro, a gente precisa da sua ajuda. Ajuda a gente. Compartilha, comenta e até o próximo episódio. Tchau!